Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais esse evento. Vocês estão me escutando, pessoal? O áudio está bacana. A imagem está boa. Esperar o nosso convidado entrar. Pessoal, esse evento de hoje, ele dá sequência à nossa série de lives sobre planejamento financeiro e investimentos. Olha, o nosso convidado entrou. De forma mais específica, hoje vamos falar sobre investimentos em tesouro direto e também em renda fixa. E aí? Opa, tudo bom, Tudo bom, João? Yuri? Joia? Joia, bem demais. Você está me escutando? Muito bem. Ah, ok. Aqui não está aparecendo você na tela, João. Ué, como assim, rapaz? Ah, apareceu, agora Ah, apareceu. tá. Aí, ó, hoje você está igual eu, João. Casual day, sexta-feira, Cara, tem que estar um pouco mais relaxado, deixa o terno de lado, certo? é, eu ainda pensei em botar o terno. Mas eu falei, quer saber? Vou de camiseta mesmo. É isso aí. Então, pessoal, o João, ele é o planejador financeiro e CEO da Real Cultura Financeira. Hoje, ele e eu vamos abordar o tema sobre tesouro direto e renda fixa. Onde vivem, onde eles escondem, quanto que eles rentabilizam, João. Como se reproduzem? Então, como se reproduzem, né? Cadê os juros compostos? Então, esse será o nosso tema de hoje. Para quem não sabe, gente, o Tesouro Direto, ele está atrelado ao quê? A títulos da dívida pública federal. Então, um dos objetivos dele é justamente financiar a dívida pública federal e, além disso, ele também tem como objetivo a educação financeira, já que esse financiamento é baixo. Tá? Hoje, a arrecadação do Tesouro Direto não chega, eu acho que nem a 10% da dívida consolidada federal. Então, um dos seus pilares é a educação financeira, pois ele serve como porta de entrada para quem quer começar a investir, tem aqueles receios, aqueles medos, aquelas amarras, né, João? Conversamos um pouquinho na live de ontem sobre isso. Então, quais são as suas considerações iniciais sobre o Tesouro Direto? Cara, o Tesouro Direto, eu acho que você começou muito bem. É uma forma muito inteligente de você financiar a eu não vou dizer a economia, mas a estruturação de um país sem a necessidade de aumentar a carga tributária, né? Eu vou falar com mais detalhes sobre isso, mas basicamente é uma forma de você fomentar o crescimento do país onde você mora e ao mesmo tempo em que você tem uma rentabilidade legal em relação a isso. O Brasil historicamente teve uma rentabilidade estratosférica de títulos públicos, né? Eu vou passar aqui algumas curiosidades para vocês também. Que é um excelente investimento, né? A Forbes, há uns 3 anos atrás, chegou a eleger títulos públicos como o melhor investimento dos últimos 100 anos. Né? Não sei se isso, não sei se ainda vale, né? Mas o título público ele é sem dúvida um investimento muito interessante para quem quer começar a investir. E eu espero tirar dúvidas. Então, pessoal, se vocês têm dúvidas, coloca aqui que eu espero responder todas elas. Isso aí. E o Tesouro Direto, João, ele acredito que um dos motivos também da Forbes ter elegido ele como um dos melhores investimentos dos últimos 100 anos é em razão da sua rentabilidade, porque os juros no Brasil sempre foram elevados, né, como você bem mencionou, e também porque, se formos falar em termos de risco de crédito, o Tesouro Público, né, o Tesouro Direto, melhor dizendo, ele é o que possui o menor risco de crédito, né, o menor risco, então, de inadimplência, do investidor ficar sem receber aquele valor que lhe foi prometido ao emprestar dinheiro para o governo federal. No pior das hipóteses, tenta imaginar, pessoal, uma pirâmide. No topo da pirâmide está o Brasil, o país, né? Então, é muito mais fácil todo mundo que está abaixo quebrar, por exemplo, eu falo que numa base estão as pessoas físicas, né? Então, tem pessoas físicas, tem empresas, instituições financeiras, bancos, por mais que temos esses bancos da linha A, que são os maiores hoje do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, até mesmo a Caixa Econômica Federal, por que não? Né? Todos eles estão sujeitos a quebrar. Risco de economia, risco de mercado, etc. Mas o quê? Quem está no topo, que eu falo que é muito difícil quebrar, é um país. Porque na pior das hipóteses, ele começa a imprimir dinheiro. Estou correto ou estou falando um pouco de abobrinha aqui, João? Cara, tá no.
Mas assim, a gente, apoia, né, quem entende um pouquinho mais de economia vai concordar que impressão monetária é um negócio meio complexo, né? Claro que ele pode ter como Uhum. pagar assim. O único país que pode imprimir moeda sem se preocupar e já começa a se questionar se isso não tem um limite é os Estados Unidos. Porque eles imprimem dólar, né? Isso. E desde a ruptura do padrão ouro dos Estados Unidos, se não me engano, em 78, não, 73, acho que não me engano, com o primeiro choque do petróleo, então eles começaram a imprimir moeda loucamente e aí não tem mais lastro, né? As moedas do resto do mundo se lastreiam em dólar e então não é muito legal você parar para pensar o seguinte, que se der ruim, vamos imprimir moeda, né? Como até Uhum. chegaram a questionar um tempo atrás. Mas assim, Também. em linhas gerais, o título público ele é sim o investimento mais seguro que existe. Eu costumo dizer que o título público ele é mais seguro do que a poupança, né? E Uhum. rende no mínimo 30% a mais que a poupança, né? Uhum. Ah, se você me der a oportunidade, depois eu vou falar sobre cada um deles. Então, o título público, por que eu falo que ele é um dos mais... na verdade, eu digo mais. O título público é um dos investimentos mais seguros do mundo, o título público no Brasil. Mas peraí, João, como assim? Eu gosto de perguntar para o cliente assim, quando você pensa em emprestar dinheiro para o governo, você acha que investir no Brasil é um bom negócio? Aí o cliente fala assim, não, você está doido. Emprestar dinheiro para o Brasil, para político. E eu vou comentar o seguinte, que o título público, os instrumentos da União estão muito acima de um governo efêmero, né, que vem e vai, né? O Brasil é muito maior do Uhum. que isso. E aí, se a gente for analisar, existem 6 países no mundo, 6 países, que nunca deram calote na dívida interna. E a dívida interna nada mais é do que as pessoas, do que o país deve para as pessoas e empresas que emprestam Uhum. dinheiro para ele, né? Através dos títulos públicos. Só existem 6 países: Estados Unidos, Canadá, Holanda, Suíça, Inglaterra e Brasil. Ou seja, investir no Brasil é investir num dos países mais seguros do mundo. E ainda é, desses países, aquele que tem a maior taxa de juros nominal desses 6 países, né? Até pouco tempo atrás era a maior do mundo, né? Se você Uhum. considerar até o ano passado, no início do ano passado, quando a taxa estava 6%, pagava 3 vezes mais do que a taxa americana, né? É. Então, que desses países é a segunda maior. Então, é um investimento fabuloso, sensacional para quem quer começar. Eu recomendo demais. Isso. E já aproveitando então um pouco dessas taxas de juros que você comentou, até mesmo a questão da taxa de juros nominal, né? É importante para quem quer começar, pessoal, seja através do Tesouro Direto ou através da renda fixa mesmo, que nós vamos abordar aqui alguns tipos de renda fixa, né? Como que funcionam suas nuances, as vantagens e as desvantagens. O que acontece? Já entrando um pouco nessa parte da taxa de juros nominal, vocês precisam tomar cuidado justamente com isso que o João falou. Existe hoje, né, pode-se dizer, o seu rendimento nominal e o rendimento real, né, João? Que um é um diferente do outro. Às vezes, quando vocês só olham o rendimento nominal, vocês podem ficar enganados de que realmente seu dinheiro está ganhando força, um escopo maior ao longo prazo. Sendo que, dependendo até mesmo da nossa inflação, que é um comparativo que usa para descobrir a sua taxa real de juros, o que pode acontecer? Em vez de você estar ganhando, na verdade você está perdendo seu poder de compra. Não de forma tão acelerada com quem não investe. Se você deixa, por exemplo, seu dinheiro debaixo do colchão, que eu acredito que ninguém faça isso mais, ou na conta corrente do banco. Mas o que acontece? Você também está perdendo para a inflação, se a inflação fica em alta. E até aproveitando um pouco desse ponto, é só olharmos mais ou menos como que funcionou a inflação, até onde eu olhei, nesses últimos 12 meses ela ficou em 3,3%, né? E hoje a nossa poupança ela está em 2,1%, e o tesouro, um dos principais tesouros que nós temos, que são 3 tipos de tesouro. Aí o João vai explicar um pouco mais para você. Nós temos o tesouro pré-fixado, o tesouro que é chamado de IPCA+, e também temos o tesouro que é o tesouro Selic, que é chamado também de pós-fixado. O que você pode falar aí sobre esses 3 tipos para o pessoal, João? Bom, antes complementando, vou entrar nesse tema, mas antes complementando essa história do ganho nominal e ganho real, né? Eu costumo exemplificar para o cliente assim: imagina essa lapiseira, né? Eu abro mão de comprar essa lapiseira por R$ 100 agora para investir um dinheiro
que eu espero poder comprar a lapiseira no final do ano, daqui a 12 meses, mais alguma coisa, mais um trocado. Imagina, só para simplificar, imagina que eu vou considerar que essa lapiseira custa R$100 e a minha taxa de retorno nominal é de 10%. Se eu ganho, é importante falar isso porque na hora que eu vou explicar o pré-fixado e o IPCA, tem que ficar claro. Se eu ganho, se a rentabilidade é de 10% e a inflação é de 5%, então essa lapiseira no final do ano vai custar 105, mas eu tenho 110. Então eu tive um ganho de 5% acima da inflação. O meu ganho real foi de 5%. O nominal é de 10, mas o real é de 5. Porém, se eu ganho, por exemplo, se eu invisto R$100 e eu ganho 10, né? Vai para 110, mas a inflação é de 10% ao ano, então eu não tive ganho real nenhum. Eu só preservei o meu poder de compra, que em alguns casos isso é bastante importante também. Bom, existem, dentro dos títulos públicos, né, do mecanismo de títulos públicos, que as pessoas hoje chamam de tesouro direto, né? Tesouro direto, na verdade, é uma forma de você investir em títulos públicos, porque até pouco tempo atrás, se eu não me engano, em 2004, você não poderia investir se não fosse uma grande instituição financeira. Pessoas físicas não poderiam, né? Bom, existem 3 tipos de títulos públicos. O pós-fixado, o pré-fixado e o híbrido, né? O que é o pós-fixado? Só tem, na verdade, existem vários, né? Existem 10 tipos de títulos públicos, mas todos os 10 se restringem a essas 3 categorias. O que é um título pós-fixado? É aquele que você só sabe o quanto vai receber na data em que você resgata o título, né? Então, vamos imaginar que o principal exemplo, na verdade, o único exemplo dos títulos públicos é o Tesouro Selic. Então, como é que funciona? A taxa, ela é de 3%. Mas peraí, João, você não falou que eu só sei lá na frente? Então isso é pré-fixado. Não. O que acontece é que ela é de 3% hoje, mas o seu dinheiro é rentabilizado diariamente, né? Ele tem correção diária. Se essa taxa vai para 5%, por exemplo, no dia seguinte, ela é rentabilizada, só para simplificar, 5% sobre 365 avos. Não é o número de dias do ano, mas só para entender, tá? Então é 5 sobre 365 avos, que é o que rentabiliza todos os dias, né? Se a taxa cai para 2, existem expectativas da taxa cair até o final do ano de 2,25, né? Se isso cai, o que vai mudar é que no dia seguinte o seu dinheiro vai rentabilizar 2,25 sobre 365 avos, né? Uma fração desse montante. Pois bem, então é sempre no dia seguinte. Então você só sabe o quanto vai receber quando passar o prazo, tá bom? Apesar de ter uma taxa de referência que é a chamada taxa Selic. Pois bem, o pré-fixado, ele funciona exatamente o oposto. Você já sabe hoje o quanto vai receber na data do vencimento. Todo título público, por lei, precisa de uma data de vencimento. Você não pode emprestar um título sem data para acabar. Até o Tesouro Selic, apesar que existe um reinvestimento automático, mas isso é outro assunto, que não faz diferença nenhuma, não fede nem cheira. No caso do pré-fixado, o que existe é uma taxa que a gente chama de cupom pré-fixado, onde você já está definido ali o quanto você vai resgatar até a data de vencimento. Na data de vencimento, todo título pré-fixado, sem qualquer exceção, paga R$1.000. Então, se um título tem vencimento dia 1º de janeiro de 2026, no dia 1º de janeiro de 2026, você vai resgatar para cada título que você tem R$1.000. Pois bem, a conta que é feita, na verdade, é o contrário, né? Então você faz uma conta. Ora, se eu tenho uma taxa de 7% ao ano, né? Vou dar um exemplo aqui, 7%. Qual é quanto eu pago hoje para dado uma taxa de 7% ao ano receber R$1.000 dia 1º de janeiro de 2026. Então é feito um desconto, né? Quem entende um pouquinho de contabilidade, economia, vai entender que é valor presente. Ele traz para valor presente os R$1.000 até em 2026 a uma taxa de 7%. Quanto maior a taxa, menor é o valor que você precisa investir hoje para ter R$1.000 em 2026. Certo? Não sei se, pessoal, se não estiver claro, manda pergunta aí que eu posso
exemplificar. Bom, eu não tenho aqui agora de bate-pronto, teria que olhar aqui no computador quais são as taxas, mas, por exemplo, imaginando que hoje você paga R$ 680, né, num pré-fixado para 2026, e em 2026 você resgata R$ 1.000 de 1º de janeiro de 2026, né? Isso é um título pré, você já sabe agora quanto você vai receber no futuro, tá? Já que o Tesouro Pós não, porque você só sabe na data em que você resgata. E para finalizar os tipos de títulos, o último, que eu acho ele genial, eu acho assim, ele é simples, não tem nada de misterioso, né? Não tem nada de cabalístico. Mas ele é muito simples, mas ele é muito inteligente quando você trabalha com investimentos de longo prazo. Eu vou falar já quando você compra cada um deles, né? Um norte, digamos assim. Uhum. O Tesouro Híbrido, ele também é chamado de IPCA+. Por que eu gosto de ressaltar o mais? Porque é ele que dá a característica híbrida do Tesouro IPCA. Tá, João? Você me falou coisa com coisa. Me explica agora assim o economic case. O Tesouro IPCA, ele vai pagar a inflação mais um cupom pré-fixado. Por que ele é híbrido? Porque a inflação, você só sabe quando você corrige o valor monetário depois que você encerrou o período. Então, quanto eu vou receber de correção de inflação daqui a 20 anos? Não sei, eu não sei qual é a inflação nem do ano que vem, quem dirá daqui a 20 anos, né? Então, você só sabe quanto vai receber na data em que você resgata. Porém, ele também tem um cupom pré-fixado que corrige o seu dinheiro todos os anos, o que garante, sob qualquer hipótese, ganho real. E aí que eu volto ao que eu expliquei anteriormente. Porque você tem que, quando você investe em renda fixa, você tem uma referência de, na verdade, qualquer investimento. Sua tentativa é ficar acima da inflação, né? Uns vão ter muito êxito, outros vão ser mais difíceis, mas enfim. Na prática, todos querem estar acima da inflação. Imagina que a inflação, se você compra um título pré-fixado de 7% ao ano, e a inflação é de 10% ao ano, você teve um prejuízo real e não um ganho real de 3%. 7 menos 10, 13. Consequentemente, você perdeu o poder de compra. Se você compra um título público IPCA+, para 2045, por exemplo, vamos imaginar que a inflação foi de 10%, mas ele paga um cupom de 3%. Quando você olha e fala assim, peraí, por que eu vou investir num negócio que me paga 3% ao ano, o IPCA+, se eu posso investir num pré-fixado que me paga 7%? Por um único motivo, que se a inflação for 10%, 7 menos 10 no pré-fixado dá menos 3. Então você perdeu o poder de compra em 3%. Se você vai para o IPCA+, se a inflação for de 10% e ele paga um cupom de 3%, ele vai te remunerar em 13%. Menos 10 ganho real de 3%, que é o cupom pré-fixado, né? A taxa pré. Por isso que ele é híbrido. Ele tem tanto uma parte que você só sabe lá na frente, quanto uma parte que você já sabe agora quando você compra o título, né? E aí você entra, acho que o que é importante ressaltar é o seguinte, eu não sei se você vai me perguntar, mas eu vou antecipar. Quando que a gente compra cada um deles, né? Já que existem vários. A minha sugestão, assim, de forma bem mais, assim, o mais simples possível, é o seguinte, objetivos de curtíssimo prazo, né, que você precisa de liquidez, vai para a Selic. Né? Mas a Selic paga 3% ao ano. Eu vou explicar já. Então, se você não me der a brecha, eu puxo lá na frente. Por que tesouro pré-fixado e híbrido, o IPCA+, ele não tem tanta liquidez assim. Eu vou explicar já. Mas se é de curto prazo, vai para o Selic. Se for de médio prazo, acima de 2 anos, né, próximo ali da data de vencimento do pré-fixado, vai para o pré-fixado. Por exemplo, se eu tenho um sonho, um objetivo que eu quero... Boa noite, professor, tudo bem? Se eu tenho um objetivo que eu quero realizar em 2025, vai para o pré-fixado que o retorno vai ser maior. Tá? Em 2026, vai para o pré-fixado. Agora, se eu tenho sonhos que vão se realizar no longuíssimo prazo, vai para o IPCA+, por um simples motivo. Se a gente fizer uma enquete aqui agora, entre
todos os contadores desse prédio, economistas, o Yuri, enfim, perguntar qual vai ser a inflação do ano que vem. Vai ter um monte Ninguém de sabe. chute. Mas eu duvido que alguém vai falar 10%. Porque 10% ao ano é uma inflação que hoje está fora do nosso contexto. Mas é impossível dizer que não haverá uma inflação de 10% daqui a 10 anos. E se você compra um título pré-fixado de 7%, por exemplo, e a inflação vai lá em cima, você pode perder poder de compra, o que é um problema que a gente não quer. Então, vai para o IPCA se você está focado no longuíssimo prazo, com a perspectiva de resgatar esse dinheiro lá na frente. E aí, o ponto, quando você vai fazer a conta do IPCA e do pré-fixado para prazos menores, basta você imaginar a expectativa de inflação. Então, se eu acho que a inflação vai ser de 3% esse ano, o ano que vem, por exemplo, então 3% menos 7% do pré-fixado vai dar 3 menos 7, 4. Ganho real de 4%. O IPCA me paga 3% de cupom. Né? Então, inflação de 3 mais um cupom de 3, meu ganho real é 3. Certo? Porque ele vai pagar 6. 3 mais 3, 6 é o que ele paga, menos a inflação, vai dar o cupom de ganho real. Né? Então, 3 e 4, o pré-fixado está mais interessante. Vou para o pré-fixado. Certo? Então, em linhas gerais, é isso. Assim, daria para a gente conversar aqui mais uns 30 minutos só explicando essa dinâmica. Mas eu vou abrir aqui para quem quiser perguntar também, tiver alguma dúvida, mandar aí na live. Aproveitando, hoje, por curiosidade, eu acessei a conta onde eu tenho. A conta que eu tenho de investimento em uma corretora, não vou citar nome para não fazer um merchan aqui, né? Até mesmo porque eles não estão patrocinando a nossa live, né, João? Mas, enfim. Eu acessei. Eu vou deixar você falando, porque aqui é um negócio interativo. Vou deixar você falando e vou procurar aqui a tabela dos títulos públicos. Tô te ouvindo. Beleza. Eu procurei algumas taxas hoje, como o João mencionou. Eu encontrei uma de tesouro pré-fixado, acho que para 2026, que estava em torno de 6,36% ao ano. Então, se vocês forem comparar, igual o João mencionou, né? Hoje, com a Selic, que está em 3%, e há uma tendência de queda dela ainda, algumas pessoas já estão mencionando, né? Alguns analistas, que na próxima reunião do Copom, que vai ser aproximadamente do dia 19, dia 20, agora desse mês de junho, alguns já estão prevendo que pode haver um novo corte da Selic, que ela caia para 2,5%, ou até mesmo um corte mais agressivo, caia para 2,25%. Então, nessa primeira análise, pode parecer interessante esse tesouro para fixar de 6,36%. Outro comparativo, eu peguei justamente o IPCA mais 2045, que esse acho que é o que todo mundo gosta, né? Que é o chamado aposentadoria. É a aposentadoria que investe no IPCA 2045. Que eles estavam pagando aproximadamente o IPCA mais 4,11% de retorno. Então, isso dá o quê? Exatamente esse retorno real, né, pessoal? Não o retorno nominal, mas o retorno real de quase 11%. Não importa se a inflação vá a 10, vá a 5, vai a 20, depois caia para quase zero, igual esse mês anterior, que tivemos uma deflação. Uma deflação que não se via há bastante tempo. Então, o que acontece? Você terá essa garantia de ganhar 4,11% de rentabilidade real no final desse período, né? Lógico, lá no vencimento desse período. E, aproveitando um pouco sobre essa temática ainda do Tesouro, para depois nós migrarmos para a renda fixa, João, como que funcionam as oscilações, daquela questão das entradas e saídas? Porque as pessoas, como elas têm essa noção que o Tesouro é quase que uma renda fixa. Então, não tem como eu perder dinheiro. Algumas pessoas pensam isso, mas eu tenho exemplo prático aqui, colegas meus que conversaram comigo e falaram, nossa, eu perdi o que eu coloquei antes da crise, fiquei desesperado, tirei agora para comprar umas ações, aí no momento de tirada, retirada de venda, não foi muito bom e perdeu o dinheiro no Tesouro. Então, é possível perder dinheiro no Tesouro, João? É possível, e agora eu vou explicar para vocês, pessoal, o que há de mais complexo em título público, entender essa dinâmica. Porque título público é muito simples, né? Aqui eu já expliquei para vocês 90% do que vocês precisam entender do que é título público, porque não tem muito mais do que isso. Agora eu vou explicar a cereja do bolo, que é a parte complexa. Quem entender isso, relaxa, entendeu tudo. Eu vou até pegar um papelzinho aqui, porque aqui é tudo ao vivo. Aqui não tem... Quem sabe faz ao vivo.
Eu vou fazer igual eu explico para os meus clientes, que aí vai ficar bem simples. O governo, ele emite, né, os títulos, chamados títulos públicos. Nada mais é do que uma nota promissória falando o seguinte: me dá um dinheiro aqui que eu te pago numa data tal. Pronto, é isso. Agora, você pode vender o seu título no mercado, né? O pré-fixado e o IPCA mais o IPA. Pois bem, imagina o seguinte: o título público, ele nada mais é do que um contrato, uma nota promissória com o governo, né? E esse contrato ele não se altera. Então, vamos imaginar que eu comprei um título público de 7% ao ano, né? Então, tá lá, 7% ao ano, eu vou receber isso por 10 anos. Mas, vamos imaginar que o governo decida reduzir a taxa de juros. E esse título, que valia 7, agora ele tá emitindo agora 3. Então, valia 7, ele está emitindo agora 3. Vamos lá. Esse título que você tem é um contrato, ele vai pagar 7 por 10 anos. O que acontece com o preço do seu contrato no mercado se a taxa de juros dos novos contratos cai? Ou seja, o governo passa a emitir a 3% e você tem um contrato que paga 7% ao ano. O preço do seu contrato vai para as alturas. Quanto maior o prazo, maior o impacto na carteira. Por exemplo, o pessoal fala que título público não rende nada, né? O ano passado, o IPCA 2045 deu 80% no ano. É de fazer muita ação, morrer de inveja, né? 80% em um ano é estratosfericamente grande, né? Então, isso acontece quando as novas emissões, você entra lá no site e fala 3%. Aí você olha na sua carteira, tem título que você recebe 6%. Então, o preço do seu título no mercado, que é pré-fixado, toda vez que a taxa de juros cai, ele aumenta o preço. Porém, o contrário também é verdadeiro. Se você tem um título que paga 7% ao ano e o governo começa a emitir títulos que pagam 9%, quem vai querer o seu título pagando 7%? As pessoas vão pegar os que estão sendo emitidos agora a 9%. Então, o preço do seu contrato cai. Gente, toda vez que ficar complicado, oferta e demanda. Você resume a isso. Se o governo emite título com a taxa mais baixa do que o seu, todo mundo quer o seu contrato, o preço sobe. Se o governo emite títulos com a taxa superior à do seu contrato, ninguém quer o seu contrato. Então, você tem que dar um desconto para que a pessoa compre. A pessoa não, na verdade, quem recompra é o próprio Tesouro Nacional, né? Mas para que você possa comercializar no curto prazo o seu título. Então, João, espero que vocês... Não sei se vocês entenderam. Se quem não entendeu, manda a pergunta aí. Mas, na prática, o que acontece, então? Acontece que todas as vezes que você tem um título pré-fixado e o governo decide reduzir a taxa de juros, parabéns, você ganhou mais do que aquela taxa que estava ali no seu contrato. Não é à toa que o IPCA mais 2045 deu 80% no ano passado e não existe contrato de empréstimo no mercado a 80% ao ano. Né? Então, tirando o cheque especial, né? Então, é uma dinâmica que a gente tem que ficar atento. Se hoje há uma expectativa da taxa cair ainda mais, eu sinceramente... Ó, a galera mandando coração aí, muito obrigado. É para você, Yuri. Se hoje existe uma expectativa da taxa cair, faz sentido comprar pré-fixado. E se você está preocupado em especular a rentabilidade de título público, vai para o 2045, porque você vai ter ganhos assim muito grandes no curto prazo. Mas, se a conversa for contrária, a sua perda pode ser grande também. Então, é assim, por isso que eu digo, para amadores, né, para pessoas assim, normais, como eu e você, né, o que eu recomendo? Compra o título focado na data do vencimento. Não tem erro. Na data do vencimento, ele vai pagar aquilo, pronto, e acabou. Agora, se você compra um título focado na data do vencimento e, eventualmente, a taxa cai, ou seja, o seu título se sobrevaloriza, vende. Vende e ganha o lucro, põe o dinheiro no bolso. Né? Agora, se a taxa sobe,
mesmo que você esteja focado no longo prazo e o seu preço do seu título caia, fazendo tal, eventualmente você perder dinheiro, larga lá. Não vende. Espera a data do vencimento ou mudar a curva. Por quê? A curva da taxa de juros, ela oscila. Né? Ela tanto sobe quanto cai. Então, agora ela está no movimento de baixa. Eu tenho, assim, não dá para duvidar de nada, né, num momento como esse, mas é difícil imaginar que a taxa de juros do Brasil vai equivaler no final do ano à taxa de juros americana. O que causa um colapso... Não vou... Não, apaguem essa palavra da mente de vocês. O que causa um problema grande. Por quê? Se você... O governo capta dinheiro também no mercado externo através dos títulos públicos. Se você... Por que eu vou investir no Brasil se eu posso investir nos Estados Unidos com uma taxa igual ou muito próxima? Então, o investidor tira dinheiro, o investidor externo tira dinheiro do Brasil e joga nos Estados Unidos. Só que isso tem um efeito colateral. Não sei se vocês perceberam a alta do dólar do mês passado, que bateu 5,87. Isso aconteceu especialmente por causa da redução da taxa de juros para 3%. Hoje a americana é 2,5% ao ano. Então, veja bem, compensa muito pouco investir no Brasil, no título público, para o investidor externo, comparando que você pode simplesmente comprar títulos da dívida americana, que é mais seguro, é dólar, né? Então, por esse motivo que eu acho, assim, eu ainda tenho um certo pé no freio com essa história de 2,25, né? Mas não tem como a gente apostar em muita coisa num momento como de pandemia tão excepcional como esse. Perfeito. E falando um pouquinho, tá, pessoal? Vamos começar comentando sobre a rentabilidade nominal e também a real. É importante lembrar que o seguinte, para esses tipos de investimento, há incidência também do imposto de renda, tá? Então, o que acontece? Quando vocês vão calcular a sua rentabilidade real, você precisa primeiro descontar o seu imposto de renda para depois fazer essa diferença, por exemplo, com a inflação. Porque senão você também pode estar achando que está ganhando a inflação e no final das contas está empatado ou até mesmo perdendo pontos porque tem um leãozinho que vem quase como o seu sócio passivo, né, João? Exatamente. Abocanha uma parcela disso. Então, assim, só para vocês terem um pouco de noção, mas acho que daria uma live só para falar sobre a tributação desses títulos de investimento, seja em renda variável, renda fixa, mas só para vocês terem uma noção, em renda fixa e tesouro direto, a incidência do imposto de renda de uma forma regressiva. Então, o que acontece? Eles bonificam a pessoa que mantém aquele título, né, mantém aquele crédito a um prazo maior, pode-se dizer. Então, como que funciona? Hoje, se você aporta hoje, se você compra um tesouro hoje, para curto prazo, ou se você aplica numa renda fixa, vamos falar dos títulos de renda fixa, de curtíssimo prazo, você vai pagar 22,5% de imposto de renda, até 180 dias do período do resgate ou do vencimento desse título. Se você mantém de 181 dias até 360 dias, aí já cai seu imposto de renda para 20%. Passou de 361 até 720, cai para 17,5%, aí acima de 720 incide 15%, que é a mais benéfica para esse tipo de investimento. Então, vocês precisam ficar atentos com isso, que eu não vou nem falar do IOF também, né, João? Que se você vai fazer uma aplicação, depois resgata no prazo de 30 dias, ainda incide também o IOF. Mas você acabou de me dar uma informação que eu desconhecia. Assim, eu conheci outra coisa. Obrigado até por ter me falado, porque para mim era assim, 6 meses, 22,5%. De 6 meses a 12 meses, 20%, né, sobre a rentabilidade. Eu achava que tinha a alíquota de 12 para 18, que era de 17,5%. E de 18 em diante, 15%. Não, 22,5, 20, 17,5 e 15, que é 720 dias. Que é importante até fazer essa contagem de dias, porque faz uma diferença se você for contar em mês, porque dependendo do mês que você faz o aporte inicial, se é 31 dias, se é 30, se é 28, se é bis. Se estamos no ano que fevereiro chega a 29 dias, se não. Então faz essa diferença e o mais correto, pelo menos, que eu passo para as pessoas é realmente a contagem de dias. Até um pouco porque eu estou advogado e contador e nós contamos os prazos tudo em dia para não dar erro. Mas o que acontece? Então agora vamos falar um pouco da renda fixa. A renda fixa ela é bem parecida um pouco com o tesouro, pois ela não tem... Eu falo parecida porque tem algumas peculiaridades
que muito em razão, por exemplo, das garantias que existem, incidência ou não do imposto de renda, mas só para dar um contexto geral, eu vou falar um pouco das rendas fixas, os títulos disponíveis, e o João vai aprofundando em cada uma delas. E depois, João, eu quero a sua opinião. Qual que você acha mais ideal? Vamos ver se o João vai falar aqui. Mas, enfim, nós temos, por exemplo, as letras de crédito, seja do agronegócio ou imobiliário, então, certificado de recebíveis, imobiliário também, do agronegócio, tem letra de câmbio, letra hipotecária, temos debêntures, que também é considerado como aplicação de renda fixa, tem a própria poupança, por que não, né? Vamos falar também da poupança, que também é da renda fixa. Tem os mais famosos, que eu acho que essa grande maioria já deve ter escutado falar, que é o do CDB ou RDB também. Então, João, o que você pode falar desses títulos de renda fixa? Legal. Complementando só o ponto da tributação, lembrando que esse tributo ele é descontado automaticamente no resgate. Então, Perfeito, você não assim, o contador não tem trabalho, não. Já tem descontado. Então... Não precisa ir lá e emitir o DARF para recolher, não. Já é descontado na fonte. O que a gente tem que entender sobre renda fixa, né? E aí é um conceito que as pessoas confundem muito, né? O que é renda fixa? Primeira coisa é entender que toda renda fixa não é aquela que rende todo mês a mesma coisa. Até porque, se você parte, por exemplo, para o pré-fixado, ele oscila no curto prazo até a data do vencimento, né? A renda fixa é porque ela tem um indexador, ela tem um índice de referência, né? Por exemplo, pode ser a Selic, pode ser o CDB, pode ser a taxa pré. A renda variável ela não tem indexador nenhum, ela varia, né? Ela varia para cima e para baixo. Então ela pode, não tem uma referência. Agora, existem várias formas de fato de renda fixa no mercado. Como você falou, tem as LCIs, as LCAs, as debêntures, os CDBs. Eu vou tentar fazer uma pincelada em cada um. Bom, o que é o CDB? O CDB é Certificado de Débito Bancário. Às vezes as pessoas confundem com o CDI, Certificado de Débito Interbancário, tá? E aqui não tem merchan com o Banco Inter, não, tá? Não tem nada a ver. O que é o CDI? Todo banco, existe um negócio que chama depósito compulsório, né? E por lei, o banco ele precisa fechar no azul ou no 0 a 0, né? Acho que é no 0 a 0, se não me engano, todo dia. Então, se ele teve uma quantidade maior de resgate, pessoas tirando dinheiro das contas, etc., e movimentando para outras instituições, ele precisa captar dinheiro no mercado para conseguir repor e fechar no 0 a 0 todos os dias. Pois bem, isso a gente chama de... ou melhor, essa forma pela qual ele capta esse dinheiro entre bancos, então o Itaú empresta para o Bradesco, que empresta para o Santander, que no outro dia pega para a Caixa. Essa salada de bancos, eles emprestam entre si através do CDI. Ou seja, ninguém investe em CDI. Você pode investir num CDB que tem vínculo com o DI, que está atrelado ao CDI, mas o CDI é entre bancos, tá? Pois bem, o CDB é a forma pela qual os bancos captam investimento das pessoas físicas e PJs que têm conta no banco para emprestar através do CDI. E aqui eu vou contar uma coisa que é assim fundamental para quem quer investir em qualquer que seja, renda variável e renda fixa. O que muda a natureza do investimento, na maioria dos casos, é somente o lastro que garante valor ao investimento. Então, por exemplo, eu estou dizendo isso que eu vou falar isso, todos os outros vão ser muito mais claros. Quando você tem o título público, o lastro do título público é o que a gente chama, vou contar uma coisa que acho que a maioria das pessoas já ouviu falar e não sabe o que é. Superávit primário. O que é o superávit primário? É uma garantia constitucional que o governo diz o seguinte: antes de eu investir em saúde, educação, segurança, etc., eu vou pagar quem eu devo, os juros de quem eu devo. Talvez você saiba me dizer melhor. Eu acho que hoje está mais de 500 bi o superávit primário. Então, significa que para investir R$1, para comprar um respirador, o governo tem que faturar 500 bilhões e R$1. Porque os 500 bi vão para pagar a dívida. Então, essa é a garantia, é o lastro. Quando você vai para a poupança, qual que é o lastro da poupança? É o sistema de financiamento da habitação. Então, toda vez que você investe em poupança, aquele dinheiro é utilizado para emprestar para alguém financiar um imóvel de até, se não me engano, 280 mil ou 300 mil. Acho que é 300. Pois bem,
Quando você fala de um CDB, o que que dá garantia ao CDB? O contrato do CDI, que é a forma pela qual o banco garante que aquele contrato seu tem valor. Alguma coisa tem que dar valor naquele contrato, senão ele é um papel podre, né? Pois bem, então o CDB é você emprestar dinheiro para o banco para ele emprestar para outro banco, né? Geralmente, o CDB ele vai ser mais ou menos 105%, não, 95% da Selic. Mais ou menos, é muito próximo, né? Fica ali, tá 3, 2,8, enfim, é muito 2,9 atualmente. 2,9, alguma coisinha, né? É muito próximo da Selic. Você tem outras coisas, por exemplo, as LCIs. O que é a LCI? Lembra que eu falei que a poupança é um investimento que você faz, que vai ser utilizado para financiar a habitação no país, até 300 mil? A LCI é um investimento que você faz para emprestar dinheiro para o banco, para que o banco use aquele dinheiro para emprestar para alguém financiar imóveis de até 1 milhão. Então, isso é uma LCI. É a mesma coisa da poupança, só que a característica do bem que dá valor, que garante o lastro, que é o lastro daquele investimento, é diferente. E por que a LCI paga mais do que a poupança? Por razões óbvias. Porque a taxa de juros que é cobrada para imóveis acima de 300 mil a 1 milhão é maior do que a taxa de juros do Minha Casa Minha Vida. Ponto final. Tá? Perfeito. A LCA é a letra de crédito do agronegócio. É o dinheiro utilizado para emprestar para fomentar a produção rural, né? Você tem, por exemplo, as debêntures, que é como se fossem os títulos públicos, mas para emprestar para empresas, né? Para PJs. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: quando se trata de renda fixa, diferente totalmente da renda variável, o que você precisa entender é qual é a referência que está sendo utilizada em termos de taxa, de correção daquele investimento. Se você vê lá que a LCI, eu nem sei quanto que está a LCI, deve estar uns 0,4 hoje, talvez 0,4, 0,38, alguma coisa assim. Então, a LCI vai variar, né, de lugar para lugar, mas ela vai pagar mais ou menos a mesma coisa, em torno disso. Ah, não, a Selic é 3% ao ano. Poupança, 70% da Selic, 2,1% ao ano. E assim, ao CDB, se a Selic está 3, então o CDB vai pagar 2,9, alguma coisa. Tem o CDI, né? Oi? CDI, você falou CDB, é o CDI. Isso, desculpa, até o idiota aqui confunde. Então, vai variar. O importante é isso, você entender um pouquinho de qual que é o lastro daquele investimento. O que garante valor? Quanto maior o risco, maior a taxa, né? A possibilidade de retorno. Se você vai para a LCI, vai pagar mais do que a poupança. E por aí vai. Certo. E aproveitando sobre esse contexto que você passou, João, é importante as pessoas, que eu gosto de falar assim, observar essas características de cada uma delas, né? Principalmente em razão do lastro, igual você bem explicou aí para o pessoal, e também algumas outras características, quanto, por exemplo, a segurança. E dentro de todos esses títulos, por exemplo, que nós citamos, tem alguns que eles possuem uma segurança maior, né? Em razão do quê? Que eu não sei se vocês já ouviram falar, pessoal, mas existe hoje o FGC, né? Que é o famoso Fundo Garantidor de Crédito. Então, algum desses títulos, vamos supor que você deixe seu dinheiro na poupança, que seja, ou às vezes você pegou e emprestou através de uma LCI, e aquela instituição financeira ou aquele banco, ele quebre, ele não te paga esse valor, existe o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que ele vai pegar e te restituir. Mas existem alguns limites, eu vou deixar para o João explicar um pouco mais adiante, mas esse é um dos indicadores que, por exemplo, eu particularmente, quando vou analisar uma renda fixa para saber se é vantajoso ou não, eu analiso, por exemplo, essa característica da segurança, que é o FGC. Então, hoje, só para vocês saberem quais são os títulos, o LCI, o LCA, a poupança, a letra de câmbio e a letra hipotecária, elas são garantidas por esse FGC. O Yuri, e o CRI, CRA, ou alguns chamam de CRI-CRA, eu não gosto dessa nomenclatura. Mas, enfim, e as debêntures, por exemplo, elas são garantidas? Infelizmente, não. Então, esse é um dos primeiros indicadores que eu analiso, tá, para verificar se vale a pena, que é o famoso, vale a pena ou não investir nesse tipo de título. E o segundo passo também vem onde há uma vantagem, que existe a vantagem fiscal. Porque alguns desses títulos há incidência do imposto de renda, mas outros eles são isentos. O melhor exemplo que eu coloco é a poupança, que eu acho que até você acompanhou essa notícia
saiu essa semana, que mês passado a poupança quebrou o recorde de captura de recursos financeiros. Então, o que acontece? A poupança, pessoal, hoje ela é isenta do imposto de renda, e não somente ela. Por exemplo, a LCI e a LCA também são isentas do imposto de renda. E também o CRI, o CRA e a letra hipotecária, elas são isentas do imposto de renda. Aí você já tem, por exemplo, dois indicadores para analisar. Segurança, FGC, isenção do imposto de renda. Mas verifique, por exemplo, o CRI e o CRA que estão isentos, eles não têm essa segurança do FGC. Então você precisa entender quem que é a instituição, por exemplo, que está emitindo esse título. Então faça essa análise, em vez de só analisar assim, quem está pagando mais. Quem está pagando mais. Pois, às vezes, não compensa esse risco, retorno, né, João? Porque se é para correr tanto risco, eu recomendo a renda variável. Eu não sei se você tem esse mesmo entendimento. Com Então, certeza. o que você acha dessas considerações? Cara, eu acho o seguinte, coincidentemente, eu estava escrevendo agora um material de treinamento para os planejadores, falando sobre a base de plena liquidez. O que é uma base de plena liquidez? As pessoas às vezes chamam de reserva de emergência. Eu odeio esse termo. Mas é aquele dinheiro, porque não necessariamente é usado só para isso, né? Mas é aquele dinheiro que você tem com o objetivo de não utilizar. É tipo cinto de segurança. Você coloca, mas você não quer fazer uso do cinto, né? Salvo um único momento, quando você tem a oportunidade, em algum momento, de aproveitar uma grande oportunidade no mercado financeiro. Então, vamos imaginar que você tem lá 100 mil parado em CDI, num CDB, né? E aí aquela ação daquela empresa ou aquele lote do seu vizinho que tem um agiota ameaçando de morte resolve vender o lote por 40% do valor do lote. É importante ter esse dinheiro também, né? Então, eu gosto de pensar nesses investimentos com limite, né? Eu jamais vou colocar o meu patrimônio em renda fixa no sentido de aumentá-lo. Não, o que vai para a renda fixa é aquele dinheiro que eu tenho com o objetivo único e exclusivo de me dar segurança. Não é rentabilidade. Eu estou me lixando para a rentabilidade de renda fixa. Eu quero, no máximo, pagar a inflação e tá top. Acabou o problema. Então, o que eu quero recomendar para as pessoas é, primeira coisa, eu sei que muitas pessoas se preocupam, desconta a inflação, FGC e sei lá que diabo que a pessoa vai perguntar. Mas ela fica muitas vezes presa nesses detalhes e ela se esquece do propósito daquele investimento, que é segurança. E tem um limite, né? Você não tem que ter... isso é calculado, né? Então, quem tiver dúvida, pode me mandar no Instagram, que eu respondo também para ajudar a calcular qual o tamanho da sua base de plena liquidez. Então, se é 30 mil, se é 40, se é 70 mil, tem 70 mil em renda fixa, tô seguro, tô assim, todas as minhas demandas cobertas de segurança por essa renda fixa, cara, não importa se é poupança, se é Selic, se é LCI, se é debênture, se é o diabo que for, relaxa, tá tudo certo. Passou nesse patamar, renda variável. Se a gente está falando de constituição patrimonial, renda variável. Não é à toa que vai ter aqui uma live, né, que a gente vai falar só sobre ações, fundos imobiliários e tudo, que eu vou explicar o mecanismo de cada um. Mas entenda que a renda fixa ela tem um propósito, e não é ganhar dinheiro, é segurança. Atendeu a segurança, empatou com a inflação, se conseguir um pouco acima, ótimo, mas acabou. Quer ganhar dinheiro sim, né? Você quer constituir patrimônio, né? Renda variável. Rentabilizar mais, né, João? Se você quer rentabilizar de verdade, tem que ir para a renda variável. Eu vou falar aqui um pouquinho off, mas hoje eu estou, acho que 98% renda variável. Então, só para falar aí. Eu gosto de renda variável. Minha carteira é 98,3% renda variável, sendo de 60% ações. O meu tá 50-50, que eu gosto mais de fundo imobiliário, então tá 50 em fundo imobiliário, 50 em ações, e tá lá, equilibrado. Um aumenta, coloca no outro, faz rebalanceamento constante. Mas isso vai ficar para as próximas lives, tá? Igual o João já mencionou, temos 2 lives já programadas, uma será exclusiva para ações, gente, então não perca essa oportunidade, e outra para fundo de investimento imobiliário. Então, voltando aqui para a renda fixa, eu partilho desse mesmo pensamento que o seu, e a renda fixa,
eu acredito que ela serve como porta de entrada, igual o Tesouro, que tem um pouco de intuito de educação financeira, ela serve como uma porta de entrada para aquela pessoa que tem aversão a risco, que acha que é uma coisa de outro mundo, que ela não vai dar conta, que ela não tem tempo, não tem conhecimento, e é aquelas justificativas que as pessoas gostam de utilizar. Então, eu vejo a renda fixa como uma porta de entrada, e justamente para essa reserva de emergência, né, que não é reserva, mas, enfim, só para você manter um equilíbrio, para você não perder um pouco da sua sanidade, porque nós vimos que grande parte dessas quedas que aconteceram na renda variável nesses últimos meses, principalmente em março, né, que foi a maior queda, acho que foi a queda mais rápida que já teve da Bolsa e também do IFIX, né? Acho que foi a maior queda dos dois índices do Brasil de forma tão rápida assim. Então, o que acontece? Eu acredito que muita dessa queda foi em razão dos novos investidores. Para quem não sabe, no final de 2018, nós tínhamos 700 mil pessoas só investindo em ações. 2019, gente, final de 2019, eu peguei dados da Bolsa. Final de 2019, nós já tínhamos 1,4 milhões de pessoas investindo em ações. Em março, que foi quando teve essa queda, já tinha quase 2 milhões de pessoas investindo em ações. Então, são pessoas novas, inexperientes, não estavam acostumadas, nunca tinham visto isso na vida. Então, às vezes, por conta disso, já começou já a investir diretamente nas ações, desesperou e que ajudou a derrubar o preço, porque se todo mundo desespera e começa a vender demais, isso é um famoso chamado efeito manada. E Você aí, fala alguma coisa sobre isso? vale a pena ressaltar o seguinte: não tem nada de errado no investimento. Não foi a pessoa que investiu num negócio que era errado. Na verdade, ela não era um investidor para aquilo. E que também não tem nada a ver com o suitability, né? O conservador agressivo, não tem nada a ver. Quem tem muito a ver com qual que é o propósito que você está vendo na Bolsa de Valores. Quem entrou com foco no propósito pelo qual a Bolsa foi criada, que é fomentar o crescimento da empresa, se tornar sócio de empresas, cara, esse cara não tirou o dinheiro. Se ele entrou com o propósito de ser sócio do Banco do Brasil há 2 anos atrás, ele não tirou o dinheiro agora. Agora, os aventureiros que vão acreditando que Bolsa de Valor é cassino, né, roleta, cara, vai... Sinto muito, né? Eu acho pouco. Aliás, eu acho menos que pouco, eu não acho nada. Porque eu lembro que no dia eu gravei até um vídeo assim, falando assim, agora você tá com medinho da Bolsa, que viu ela caindo. Eu mando um e-mail pro cara que vendeu o curso do trade. Manda um e-mail para ele, pergunta o que ele acha agora. Cara, então assim, por isso que eu volto muito a falar, né, eu bato nessa tecla. Não se trata do investimento que você faz, se trata do investidor que você é. Se a pessoa se preocupar muito mais com aprender sobre si mesmo, e aqui eu não estou falando de balão motivacional, não, estou falando de coisa séria, tipo, de entender mais sobre si, qual que é o propósito daquele investimento na vida dela, que sonho que ela quer realizar com aquele investimento, a gente começa a dar um tiro certo. Agora, se essa pessoa está preocupada em saber qual que é a bola da vez, a nova Magazine Luiza, vai entrar pelo plano. Não tem outro jeito. Não tem outro fim. Não, e, João, só aproveitando aqui esse assunto, gente, né, nós já vamos voltar para a renda fixa, tá? Não se preocupa não, porque esse diálogo sobre ações e fundo imobiliário vai render bastante semana que vem. Mas só para encerrar, o que acontece? Eu, particularmente, estou chateado, estou triste de ver essas altas da Bolsa, porque eu não consegui comprar tudo que eu queria comprar. Eu tô puta vida. Eu queria que caísse, tivesse mais uns 3 circuit breakers aí. aí. O Bolsonaro soltar um Twitter lá, xingando o Xi Jinping. Não vejo a hora. Pois é, eu estou doido para ver esse momento. Por quê? Eu não consegui adquirir tudo que eu queria. Tinha boas empresas, igual nós falamos, né? Nós vamos falar mais adiante sobre fundamentos, etc. Mas o quê? Não tinha razão de alguns papéis caírem tanto igual caíram nesses momentos, principalmente em março. Mas, enfim, vamos encerrar aqui a nossa live de renda fixa. Já estamos caminhando para o final, então vamos aproveitar para isso. Para quem quer começar, então, observe isso. É igual nós já comentamos bastante na live de ontem. Procure observar seu objetivo, seus propósitos, se conhecer também. Não adianta nada você querer virar um investidor se você não tem um planejamento financeiro, né, João? Porque então onde você vai tirar o dinheiro para investir? Então, o primeiro passo, você precisa se organizar financeiramente, montar um orçamento doméstico, fazer um planejamento financeiro. E, pessoal, agora, se você já possui isso e já está iniciando,
fica aqui, né, a recomendação para vocês aprenderem, sentir um pouquinho do gostinho através da renda fixa, só para vocês sentirem um pouco desse, como que funciona esse mundo dos investimentos. Não é nada complexo, mas vamos desmistificar isso daí na semana que vem, principalmente para ações e fundo imobiliário, que qualquer pessoa pode investir com qualquer quantidade de dinheiro e sem conhecimento técnico, tá? Mas, então, Yuri, se você perguntasse para mim hoje, Yuri, como que você analisa uma renda fixa, então? Se pode falar sobre isso, né? Os indicadores. Já mencionei, segurança. Se você quer ter uma segurança maior, verificar se está garantido pelo FGC ou não. Se você quer procurar rentabilizar os seus ganhos, verificar o imposto de renda, porque às vezes você enxerga lá, vamos colocar aqui um exemplo, ó. Você vê um CDB que está rendendo, vou colocar pré-fixado, 7% ao ano. Aí você, opa, está bacana. Aí você vê uma LCI, vamos supor que tivesse essa hipótese, de 6% ao ano. Aí você pensa, olha, o CDB está 7%, LCI está 6%. Então, eu acho que eu vou para o CDB. Mas aí você precisa ficar atento ao imposto de renda, porque a LCI é aí dentro. E o CDB, o mínimo que você vai pagar é de 15%. Então, aí vocês precisam verificar e fazer essa conta para saber qual será a sua rentabilidade real. Novamente, não pode esquecer da inflação também, tá, pessoal? E o último indicador que eu coloco seria vocês verificar quem que é a instituição que está emitindo. Porque, às vezes, se nós estamos nos nossos próprios bancos, Banco Brasil, Santander, os Big Five aqui do Brasil, o que acontece? Eles só oferecem o deles, né? E que a rentabilidade é uma porcaria, desculpe falar. Então, se você quer uma rentabilidade maior, você abre uma conta numa corretora e lá eles já oferece vários tipos de renda fixa. Aí fica a dica que é o seguinte, não sai investindo só pela rentabilidade. Ó, vou apertar aqui, o maior índice, eu já vou pegar e aplicar nisso. Por quê? Porque, infelizmente, tem algumas instituições que não estão muito bem das pernas, não. E onde que eu vou verificar isso? Vocês podem acessar o site chamado Banco Data, e lá tem um cadastro de todas as instituições financeiras e bancárias do Brasil. Então, quando vocês acessam esse site e colocam o nome da instituição financeira, vocês conseguem verificar o balanço patrimonial deles, como que está, os lucros ou prejuízos acumulados dos anos, por exemplo, dos últimos 4 anos. Então, isso fica a minha dica aí, que eu, particularmente, se vejo que tem uma instituição financeira que está só assim, prejuízo, 70 milhões, 100 milhões, 30 milhões, 10 milhões nos últimos 4 anos, todos os anos dando prejuízo, para que você vai sofrer esse risco de crédito, emprestar dinheiro para essa instituição, sendo que você poderia, então, assumir esse mesmo risco na renda variável e rentabilizar mais, né? Potencializar os seus ganhos. Então, fica só essa dica. E, João, para finalizar, qual que é a sua dica? Se você tem também alguns parâmetros para analisar a renda fixa, o que você pode dizer? Cara, meu parâmetro para analisar a renda fixa é o que me dá menos dor de cabeça. É o que é mais simples. Eu não estou preocupado. É o que eu falo para a pessoa, esquece renda fixa. Não quer dizer que eu não... Não, é importante você investir em renda fixa. Mas ela tem um propósito. O propósito é te dar segurança. Investiu aquele patamar, tem segurança, acaba, esquece. Né? Agora eu vou comprar imóvel. Né? Para ter segurança. Pô, mas você vai comprar imóvel. Aí eu posso até falar de imóvel. Quando eu falar de imobiliário, eu falo de imóvel. E é uma latada. Né? E uma latada. E a pessoa imobiliza o dinheiro. Ela não só tem uma rentabilidade pífia, como o dinheiro está imobilizado. Então, assim, renda fixa, pessoal, é isso. Eu falo assim, na dúvida, compra Tesouro Selic. Compra Tesouro Selic, deixa no CDB do banco, mas lembra, não é colocar o seu patrimônio lá, é colocar a sua base de plena liquidez. Ponto final. Patrimônio a gente vai construir de outra forma, porque ninguém fica rico com renda fixa. Não existe, ninguém ficou rico com renda fixa. Tá? Perfeito. Outra coisa assim, já ir para os arremates, né, para a gente não cortar igual da última vez, quero convidar aqui as pessoas. Nós estamos lançando aqui, na Real, no dia 27 começam as aulas, para quem quer se tornar planejador financeiro pessoal. Então, se você conhece alguém ou tem interesse de se tornar planejador financeiro pessoal, que é uma carreira incrível, manda um direct para mim, que eu mando o link da landing page para você ter todas as informações. E, no mais, agradecer pela audiência, que se manteve também top, como da última vez. Espero que fique assim na próxima também, quando a gente for falar sobre um tema que eu não me lembro agora qual é, mas você vai se lembrar, eu tenho certeza. Pessoal, semana que vem, então fiquem atentos, semana que vem vamos ter também, provavelmente, no mínimo uma, mas talvez ainda 2 lives para tratar de ações e fundo imobiliário. E essa live eu acho que vai ser a imperdível para vocês, tá? Vai ter imperdível, nós vamos fazer esse comparativo de imóvel ou fundo imobiliário, que, sinceramente, vocês vão querer comprar só fundo imobiliário a partir de agora. Aproveitando aí, só para encerrar, temos 5 segundos, então eu já faço aqui
essa colocação, porque eu vou